Se tem um benefício que as ferramentas no Code proporcionam, é a facilidade. E nesse vídeo eu vou mostrar como que é simples você integrar o front-end Will Web com o back-end Zano, que são duas ferramentas no Code, uma que faz o papel de front e outra que faz o papel de back-end. E aí você vai ver que em poucos minutos a gente vai ter as duas ferramentas integradas de forma nativa. Por quê? Porque o Will Web traz essa integração nativa e eu vou mostrar na prática como que você pode fazer isso sem nenhuma dificuldade. Estou aqui compartilhando minha tela e vou mostrar o que você precisa fazer em cada uma das ferramentas para fazer essa integração nativa funcionar. Primeira coisa aqui, ó, no Will Web, você vai clicar aqui nesse ícone, Data Source, e aí você vai ver que tem a opção aqui, ó, de instalar o plugin do Zano. Vou instalar esse plugin e também vou instalar a parte de autenticação. Ou seja, o Will Web traz essa integração em dois plugins diferentes. Um para autenticação, outro para você trabalhar com os endpoints. E aqui, ó, você tem principalmente na autenticação um guia aqui, mas eu vou mostrar como é super simples. Então fiz a instalação dos dois plugins, agora eu vou lá no Zano e vou pegar a API, o código da API, né, o token, para eu conseguir fazer essa configuração. Então, eu estou acessando aqui, ó, a minha conta. E aí, ó, o que eu tenho? Só para você ver aqui, ó. Então, estou acessando qualquer coisa aqui, ó. Se você estiver já acessando essa área, você vem aqui e vai clicar em instâncias. Vem aqui em account. E aí, ó, se você já tiver criado um token, vai aparecer aqui em vermelho. Eu vou revogar, ou seja, eu só posso criar um token desse por conta. E aí vou gerar. Ou seja, ele gerou. E aí o que eu preciso fazer? Voltar lá no Will Web e colocar. Primeiro eu vou fazer a integração dos endpoints. Olha que interessante. Eu coloquei aqui, ó, ele já está pesquisando. E ele já encontrou a instância. Eu vou selecionar. Eu poderia ter mais de uma instância. Vou selecionar a instância que eu quero. Vou avançar. Aqui ele me dá a opção de mostrar, de setar o parâmetro Data Source. Por exemplo, se você tem o plano que permite ter duas bases de dados separadas, uma para teste e uma para produção, você pode colocar aqui esse parâmetro separado e aí ele vai trabalhar de forma separada. Porém, no caso eu estou trabalhando ali, aquela é uma instância gratuita, então eu vou colocar live nos dois. Senão você poderia, por exemplo, colocar aqui teste, tá? Aí ele ia, quando viesse do editor, ele ia salvar na base de teste. Vou clicar aqui em continue. Pronto, eu fiz a integração, ou seja, o Will Web já está se comunicando com o Zano. O que eu preciso fazer agora? Sempre que você vai conectar dados externos com o Will Web, você vai criar collections, né? Então o Will Web ele traz esse conceito de collections. Então você sempre vai ter a conexão, né? Então eu fiz a conexão, já estou comunicando com o Zano. Agora eu preciso criar a collection que vai dizer o quê? O que eu vou puxar de dados? Cada tipo de dados vai ser uma collection. Eu vou mostrar isso na prática. Então, adicionei aqui a collection. Sempre eu coloco aqui o nome, né? Porque eu posso buscar de uma API, buscar de um banco de dados MySQL, posso buscar de vários lugares. Então, eu coloco aqui Zano, vou colocar a primeira coisa, produtos. Por quê? Lá no meu Zano, o que eu tenho? Eu tenho 4 tabelas, tá? Clientes, fornecedores, produtos e usuários. Usuários é onde eu faço a autenticação. E aí eu tenho o quê? 2 grupos de API. Separei aqui, ó, o de autenticação e os endpoints, que é onde eu vou conseguir puxar esses dados e também se eu quiser salvar, gravar, deletar registros ali do banco de dados, eu já tenho aqui os endpoints criados. Então eu vou voltar aqui no Will Web, posso criar uma pasta, vou criar aqui, ó, uma pasta Zano, tá? Isso daqui é só para organização, não vai mudar nada. Clico aqui, ou seja, eu já fiz aquela conexão, né, integração. Quando eu clicar em continue, o que ele vai fazer? Ele vai identificar aqui, ó. Ele vai identificar os API groups que tem no Zano. Então ele identificou, seleciono qual que eu quero. No caso, eu vou selecionar o default, porque é onde eu tenho os produtos aqui, ó, o endpoint de produtos. Então ele já buscou de forma automática. Cadê aqui, ó? Get produtos. É esse endpoint que eu quero.
Vou dar um continue e, magicamente, os dados já apareceram aqui, ó. Se eu clicar, eles já estão aparecendo aqui. Deixa eu só voltar. Opa. Vou colocar aqui, ó, o nome. Tem aqui, ó, produto, todos os produtos que estão... Na verdade, ele está fazendo essa comunicação. Se eu vim aqui em request, ó, já está vindo dessa integração nativa. E aqui eu tenho os produtos. Ó, aqui eu tenho os produtos. Ele está buscando todos os produtos. O que eu posso fazer? Eu posso setar os parâmetros de buscar automaticamente essa coleção, esses dados, e preservar durante a navegação. Não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque o objetivo é mostrar as conexões. E aí você também pode fazer a ordenação desses dados, filtros, paginação. Então, eu posso, por exemplo, aqui, ó, ordenar de forma ascendente pelo código, descendente, ou seja, decrescente. Ó, aí ele vai mostrar nessa ordem aqui, tá? Mas daqui não é o objetivo. Pronto, eu já tenho meus dados de produtos integrado. Agora o que eu vou fazer? Vou criar uma nova collection para puxar os fornecedores. Então já tenho produtos, vou puxar os fornecedores, vou colocar na mesma pasta, seleciono aqui, continuo, tá nesse API grupo aqui, e aí agora é fornecedores, get fornecedores, tá? Então ali ele está listando todos os endpoints que eu tenho. Vou dar continue, não vou mudar nada. E aí, o que eu consigo fazer? O próximo é produtos, fornecedores e... Deixa eu ver aqui. Produtos, fornecedores e clientes. Então agora eu vou conectar os clientes usando com o Will Web, né? Criando uma coleção. Vem aqui. Aqui, ó, default clientes. Então, estou puxando vários clientes. Lembrando que ele tem aqui, ó, cada tipo de dados, ele está trazendo aqui, ó, vários endpoints. Para trazer todos, para salvar um novo cliente, para deletar um cliente, para buscar um cliente único baseado no ID e para eu editar um cliente. Então, é isso que usando cria por padrão, né? Se você pedir para ele criar, ele já cria esse endpoint. Pronto, continue. Ou seja, já tem aqui esses dados onde eu consigo trabalhar dentro do Will Web, tá? Então, só para você entender, eu já consigo trabalhar dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Vou criar uma nova página, só para você ver essa conexão funcionando. Vou colocar aqui clientes, tá? Vou colocar aqui clientes. Ele já vai pedir para eu criar uma seção. Vou arrastar. E dentro dessa seção, eu vou criar o quê? Uma tabela com os dados. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó, collection. Eu vou, por exemplo, conectar com as collections que ele já tem aqui, ó, clientes, data. Ou seja, ó, já me mostrou todos. E aí, eu não vou mudar muito aqui, ó, só vou alterar o nome. Então, aqui é como se fosse um grupo repetidor. É como se fosse, não, é o grupo repetidor. O que eu faço? Ó, eu tenho todas as colunas e aqui eu posso por cada item. Então, aqui, ó, Júlia Morales. Vou colocar aqui, nesse cara aqui, ó, a foto de cada usuário. Só vou alterar esses dois campos, ó. E aí, ele já vai mostrar aqui, ó, os dados de cada usuário, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, mas só para você ver essa conexão. Poderia fazer isso com qualquer uma das collections, ou seja, ele trouxe todos esses registros, e eu consigo adicionar de uma forma muito simples. Então, dessa forma, eu já consegui integrar, já consegui mostrar como que os dados foram puxados, né, conectado com o Usando, eu puxei os dados e já estou apresentando na tela. Olha que como é muito simples. Agora eu vou te mostrar a parte de autenticação que o Usando traz. Lembrando, ó, eu tenho aqui, ó, essa configuração de plugin. Vou ter que pegar o mesmo token. Aqui, ó. Deixa eu só copiar porque... Vem aqui. Coloco aqui. E aí, ele vai trabalhar esse plugin somente com a parte de autenticação.
Então, coloquei o token, seleciono a instância, né? Só tem essa instância. Workspace, só tem o Workspace. E aí, ele vai me pedir aqui, ó, o GetMe, o login e o cadastro de usuário. Então, eu coloquei aqui em uma API grupo separado, tá? Então, posso colocar aqui, ó, tem esses três elementos. Então, aqui, ó, o GetMe, o login, o SigUp. Ele já vai identificar. Eu só preciso apontar qual que é o GetMe, ó. Ó, o GetMe do Zano é esse daqui, o web. Login, esse daqui. E SigUp, deixa eu ver, SigUp, esse daqui. Se eu tiver aqui, ó, a mesma coisa, ele vai me pedir aqui ó, o próximo passo. Então, configurei, né? Todos os endpoints de login, de cadastro e de puxar os dados de cada usuário. E aí ele me pede o ambiente de data source. Então, se eu tiver o plano que permite mais de um data source, bases separadas, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, colocaria aqui teste, tá? Mas se você não tem esse plano, vai dar erro. Então, aqui eu vou ter, minha instância é gratuita, eu só tenho um, vou colocar todos live, ou seja, só tem um ambiente. E aí, ele já está procurando a possibilidade aqui, ó, de eu integrar com as redes sociais. Então, por exemplo, se você tem integração de login social no Zano, por exemplo, Google, Facebook, Twitter, ele já vai mostrar, inclusive, todas as integrações aqui. Então, olha como é simples. Não tem nenhuma, e aí ele vai me pedir para onde que eu vou direcionar quando o usuário não estiver logado. Vou colocar aqui para a página de login. Vou colocar essa regra aqui, não vou entrar nesse detalhe. Vou colocar user, tá? Role, tá? Coloca assim. E aí eu já tenho essa integração feita. Eu poderia aqui, ó, trabalhar com outros processos, a gente não vai ver nesse vídeo. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma tela de login, uma página de login que está vazia. E eu vou instalar autenticação. Eu vou instalar aqui, ó, uns componentes que o Will Web já traz. Então, vem aqui, só arrasta esse componente. Tá? Aqui tá. Bom, vou arrastar aqui. Ó, arrastei. E aí, o que eu vou fazer? Olha a mágica aqui, ó. Eu tenho aqui um formulário. Aqui eu tenho um evento de submit, ou seja, quando eu enviar o submit desse formulário, ó, ele tem aqui seguinte. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho essa requisição. Dependendo, ele pode, às vezes não, né? Já teve, dependendo como você cria, ele já vai criar até esse login aqui. Mas é interessante que você vai mostrar aqui, ó. Como você instalou os plugins, nas ações aí de cada workflow, vai ter essas opções. Fazer uma requisição para um endpoint e todas as opções de autenticação. Então, você pode cadastrar, pode se logar, né, com usuário, e-mail e senha, pode se logar com um provedor, né, login social, posso puxar os dados do usuário, então, ó, autentiquei, eu quero saber os dados do usuário. Aí eu tenho que fazer essa chamada e posso deslogar o usuário. O que vai acontecer aqui, ó? Vou logar, vou, nome e-mail, e aí o e-mail, eu vou dizer aqui, ó, o e-mail é esse campo e a senha é esse campo aqui. Pronto. E aí o que eu vou direcionar? Eu vou direcionar, quando se logar, vou direcionar para os clientes, tá? Poderia aqui, ó, também, se eu quisesse puxar os dados desse usuário, se eu preciso salvar, mas só para você entender como que funciona. Então, se eu vim aqui, ó, não tem nada do usuário aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou me logar. Eu tenho um usuário cadastrado. Tá aqui, ó. E vou tentar me logar. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver. Deu certo. Ou seja, ele autenticou. E aí, o que ele trouxe? Ó, ele trouxe alguns campos de autenticação. Então, quando você instala esse plugin nativo de autenticação, ó, ele já salva numa variável token, já diz se está autenticado e traz os dados de usuário. Ou seja, eu tenho os dados do usuário que eu posso utilizar para mostrar o nome do usuário que está logado. Então, assim, olha como é fácil. Então, agora eu tenho o sistema completo. Autenticação mais a questão dos dados. Então,
E aí você viu como é simples fazer essa integração. Traz né, essa forma utilizando a integração nativa. Eu também poderia conectar os endpoints do Zano utilizando o plugin de REST API aqui, ó. Ou seja, aí eu ia criar as mesmas chamadas e aí não era pela integração nativa. Então, tem as duas formas. Essa aqui é a forma mais simples, caso você não tenha familiarizado. Poucos minutos você já tem integrado login, senha, puxar dados. Eu mostrei só, né, de puxar dados, mas você pode salvar, deletar. Você tem todas as operações de CRUD, que é criar, ler, né, buscar os dados, atualizar e deletar. De uma maneira muito simples e muito rápida. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e aproveite para assistir a playlist. Aqui no canal tem a playlist de Web e também de Zano. Então, você consegue ver vários vídeos para você conhecer mais. E também você pode acessar o portal, onde você vai ter acesso a tutoriais mais completos, a cursos, para você dominar as ferramentas aí que você precisa para criar aplicações, seja o Web, seja Zano ou qualquer outra aplicação aí que a gente traz no canal e traz lá dentro do portal. Nesse vídeo seria isso e eu te aguardo no próximo vídeo.